O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos ajuda a meditar sobre uma situação que é inevitável na nossa vida. E com a nossa humanidade, nós temos muitas dificuldades de administrar aquilo que é inevitável. Aquilo que nós podemos mudar, nós nos empenhamos, nos esforçamos, mas existem situações que nós não podemos mudar. E aí a essas situações cabe a tolerância. Cabe a sabedoria de esperar aquilo que eu não entendo hoje para depois, mais para frente, entender. O final desse evangelho, um evangelho comprido, longo, depois de toda a ação de libertação do Senhor na vida daquele homem que há muito tempo vivia ali no cemitério, vagando, se ferindo, possuído por uma legião de demônios, terminou aquele processo ali onde Jesus liberta aquele homem, aquele povo que não quer mais que Jesus fique ali na região deles,
Mas a última cena do Evangelho, enquanto Jesus entrava de novo na barca, aquele homem que tinha sido possuído pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Aquele homem que vivia aquela situação de indignidade, de impureza, foi liberto. E por gratidão, aquele homem fez um pedido, e um pedido bom. Pediu para Jesus: deixa eu ir com você. E a nossa natureza trabalha dentro de nós que coisas boas não se negam para ninguém, não é assim? Aquele homem que vinha daquela situação difícil, ele pediu: deixa eu ir com você. E diz o Evangelho: Jesus, porém, não permitiu. Uma das situações mais difíceis da nossa vida é quando nós pedimos para Deus coisas boas e Deus, mesmo assim, ainda diz não para nós. Ou quando a gente pede coisas boas para Deus e Ele nos dá o silêncio. É esta dificuldade que nós temos de administrar. Quando Deus diz não, não adianta ir contra Ele. Quando a resposta de Deus é o silêncio, não adianta lutar contra Deus. Esse homem pediu uma coisa boa, mas mesmo assim ouviu não. E como se não bastasse ouvir não, ele que pediu uma coisa boa e ouviu não, logo depois do não ainda veio uma ordem. E é interessante na nossa vida, como que quando a gente escuta as diversas situações da nossa vida, a gente vai escutando não, quase sempre ele é seguido de uma ordem. E aqui no Evangelho também foi assim. O homem ouviu não e ainda teve que obedecer, porque depois de não ter a sua vontade realizada, Jesus deu uma ordem: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Aquele homem ouviu não, ainda recebeu uma ordem. Só que aquele homem tinha a seu favor o tempo. Aquele homem tinha a seu favor, a favor da incompreensão de não ter sido aceito como um seguidor de Jesus naquele momento. Ao longo do tempo ele ia compreender. Naquele momento, o homem só enxergava a necessidade dele. Aquele homem só enxergava a vontade dele ir com Jesus. Mas como um pai que muitas vezes precisa dizer não para o filho hoje, para que amanhã ele tenha um benefício maior. Tem pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Vocês sabem melhor do que eu, não é assim? Às vezes nós precisamos dizer não para os nossos filhos hoje, para que daqui a um tempo eles tenham um benefício. Jesus fez assim com aquele homem. Disse: não, você não vai comigo, volta para casa. O início do Evangelho conta que aquele homem vivia no meio dos túmulos, que ninguém se aproximava dele. Isso significa que ele estava fora de casa, longe da família. Família que provavelmente já devia ter tentado pegar aquele homem, segurar aquele homem, porque o Evangelho conta que tentaram amarrar, algemar, acorrentar, mas que ele não aceitava. Jesus disse não para aquele homem. Prestem atenção. Jesus disse não para aquele homem, para que mais para frente dissesse sim para a reconstrução daquela família. A favor daquele homem existia o tempo. Não deve ter sido agradável escutar: não, você não vem comigo, não vou permitir. Mas quando aquele homem engoliu o amargo não, ele pôde experimentar a cura, não só dele, mas da família inteira. Porque ele volta para casa. E aquele homem que a princípio parece que Jesus não aceitou como seu seguidor, se transforma num missionário naquele lugar. Termina o Evangelho dizendo que ele saiu anunciando em toda aquela região tudo o que Jesus, em sua misericórdia, fez por ele. O não daquele dia, a dureza daquele não, se transformou num caminho de conversão para aquele homem, para aquela família e para aquele povo de toda aquela região. A pedagogia de um pai que tem coragem de dizer não para o filho, não porque quer ser carrasco, porque quer maltratar, mas porque quer o bem do filho lá na frente.
e precisa dizer não. Como a primeira leitura nos mostrou, homens tão fiéis, em tantas lutas e dificuldades, e a primeira leitura termina dizendo assim: apesar de tudo isso, não obtiveram a realização das promessas, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Nessa manhã de segunda-feira, para você que está aqui e nos acompanha em casa, a mensagem de Deus para mim e para você é essa: se hoje é necessário escutar um não, se hoje é necessário engolir um tempo, por um momento, o silêncio de Deus por um tempo, o não de Deus por um tempo, Deus está prevendo para mim e para você algo melhor. Algo melhor que os nossos filhos, quando escutam não e ficam com raiva da gente, emburrado. Quando a gente é pequeno, a gente até fala para um pai e para uma mãe, quando diz não para a gente, né? Você não é mais meu pai, não quero ser mais seu filho. Como aquele povo naquela região pediu para Jesus: saia da nossa região, nós não queremos você aqui. Por mais estranho que pareça, diante de cada não que a vida vai nos dando, muitas vezes nós pedimos para Jesus: sai da minha vida, eu rezei tanto, eu pedi tanto, eu lutei tanto, e a resposta é não. Eu me empenhei tanto, e depois de tanto tempo de oração, a resposta é silêncio, Senhor. O Salmo nos ajudou a entender: fortalecei os corações. Corações fracos se acostumaram a ouvir só sim. Ficaram viciados em escutar somente o sim. Pais que aceitaram ser muito bonzinhos para os seus filhos e só dizem sim, experimentaram que esses filhos depois vão dizer muitos nãos para os pais. Pai que não tem coragem de dizer não para o filho hoje, não por maldade, mas pela pedagogia de que esse filho, escutando o não hoje, aprenda a colher os frutos desse não de hoje, num futuro. Não vão ver os filhos crescendo, vão ver filhos fracos. Por isso Deus tem coragem, no seu infinito amor, de dizer não para mim e não para você, para que nós possamos fortalecer os nossos corações. Um povo de coração fraco fica viciado no sim, em soluções fáceis, fica viciado em não esperar, que é tudo para agora. Corações fracos. Mas o Salmo nos disse, o salmista: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Aquela família que está lá no finalzinho do Evangelho foi beneficiada com um não que aquele homem escutou. Pai, mãe, jovem, consagrado, consagrada, ter a coragem de aceitar o não de Deus hoje é condição para que você experimente a vitória de uma vida fortalecida em Deus. Quem não engole o não continua doente. Quem tem a coragem de engolir um remédio amargo, no futuro experimenta a cura completa. Quem não tem coragem de experimentar um remédio amargo, não vai nunca desfrutar da alegria de dizer: eu fui curado. Convido você a ficar de pé agora, com o refrão do Salmo. Põe a mão sobre o seu coração. Hoje está tão em moda ir para a academia para se fortalecer, né? Homens musculosos, mulheres musculosas. Não adianta nada um corpo tão forte se o coração for fraco. Se o corpo for muito bonito e muito forte, mas o coração for fraco, é fácil derrubar. Agora, ainda que o corpo do lado de fora seja fraco, franzino e raquítico, se lá dentro tiver um coração forte, é repetir a história de um Davi que matou Golias, de homens fracos como da primeira leitura, mas que foram fortes, não porque tinham a força no corpo,
mas porque tinham os corações fortalecidos. Então vamos pedir, cantando mais uma vez o refrão desse salmo: Senhor, fortalece o meu coração. Me ajuda, Senhor, a na dinâmica da vida engolir os nãos, o tempo de espera, o silêncio, Senhor. Ajuda-me a perseverar na oração, ainda que a resposta da minha oração hoje seja silêncio ou não. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Teu amor de Pai. Por isso, fortalece, Senhor. Fortalece os nossos corações. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Mais uma vez. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. E com as suas palavras, vai pedindo isso: fortalece o meu coração. Fortalece o nosso coração, fortalece. Faz de mim um homem, faz de mim uma mulher de coração forte, Senhor. Capaz de não desistir no tempo do não, no tempo da espera. Faz de mim, Senhor, um pai melhor, uma mãe melhor, que é capaz de acreditar que o não dito hoje por amor vai gerar um filho mais forte no futuro. Faz de mim, Senhor, um homem capaz de dizer o não por amor aos meus. Faz de mim, Senhor, um homem capaz de escutar o não por amor aos meus, como o homem do Evangelho, que engoliu o não para o benefício da sua família e do povo daquela região. Senhor, faz de mim um homem de coração fortalecido, muito mais que do lado de fora, pelo lado de dentro, Senhor, capaz de escutar o não, mas continuando a confiar em Ti. Faz de nós, Senhor, um povo forte, forte do lado de dentro, forte para enfrentar aquilo que nós não podemos mudar. Faz de nós, Senhor, um povo que busca a realização da Tua vontade, pela coragem de ouvir o não. É isso que nós Te pedimos, Senhor. E mais uma vez cantemos isso: fortalecei o nosso coração. Pensa agora na sua família. Em quantas vezes você escutou não? Em quantas vezes você escutou o silêncio como resposta da sua oração? E veja como isso te fortaleceu. E fortaleceu os seus. Fortaleceu a sua consagração, fortaleceu o seu relacionamento, tem fortalecido a sua formação. Fortalecei-nos, Senhor, a partir do coração. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. CançãoNovaPlay.com. Assine já!